E aí, beleza? Meu nome é Matheus Faleiros e sejam bem-vindos ao Fala Meu Jovem. E hoje nós vamos falar sobre Gorr, o Carniceiro dos Deuses, um dos maiores vilões do universo de Thor. E uma breve apresentação de quem é Gorr. Gorr, ele é um dos maiores, se não o maior inimigo do Deus do Trovão, e ele se tornou um ilustre, único vilão que conseguiu trazer dor, sofrimento e deixar o Thor à beira da morte. Ele é um dos vilões mais poderosos, só que ele é um vilão bem recente, ele não é desde sempre das histórias do Thor, no caso. Ele apareceu pela primeira vez em 2012 na HQ Thor God of Thunder, né? Deus do Trovão. Ele apareceu na HQ de número 2 e já se tornou um grande inimigo de Thor. E agora ele vai ser inserido no universo cinematográfico da Marvel nos cinemas e vai ser interpretado por Christian Bale, o nosso queridinho Batman da saga do Christopher Nolan. O Christian Bale, ele é muito reconhecido pelos seus grandes papéis, né? Além de ele se entregar muito para os seus papéis, né? E pelos trailers, o Gorr vai estar insano na mão dele. Agora nós vamos falar um pouquinho da história de origem do Gorr. Antes do Gorr se tornar o carniceiro ou assassino dos deuses, Gorr ele era um alienígena normal, no caso, e ele vivia em um planeta deserto, um planeta desconhecido, um planeta, na verdade, infelizmente, à beira da morte. Sempre passando sede, sempre passando fome, sempre tendo escassez de alimentos ou de fauna, coisas naturais. Ele sempre passou por grandes problemas na vida. Ele perdeu os pais muito novos, logo em seguida ele se casou, ele teve uma família, só que ele também perdeu a sua família por toda essa escassez de comida, de água, né, de alimento no planeta dele, além de ser um planeta um pouco preocupante com causas naturais, terremotos, tsunamis, furacões. Então, esse planeta era um planeta que nem tinha nome, era um planeta até esquecido aí no universo. Só que o Gorr, desde pequeno, ele foi ensinado muito pela cultura do povo dele, pela família dele, a acreditar e ser devoto aos deuses. E aí é onde começa a história dele. Desde pequeno ele foi muito inserido a essa cultura da religião, de confiar e acreditar nos deuses. E depois de tudo que ele passou, tudo que ele presenciou, teve um momento que ele se tornou incrédulo. Ele parou de crer nos seus deuses. E acabou que, por conta disso, já sozinho, sem a família, todos mortos, todos já em solidão, ele deixou de acreditar nos deuses e assim ele foi expulso do povoado dele. O povo dele o expulsou, dizendo que ele era um incrédulo, porque ele já não acreditava mais nos deuses. Assim, Gorr começou a sua caminhada pelo planeta dele para tentar sobreviver, até que um belo dia ele estava caminhando no meio de um deserto e ele avistou, né? Ele começou a ver uma batalha entre dois deuses. E um desses deuses estava levando uma porrada. Na verdade, os dois deuses estavam num embate bem forte, mas um desses deuses acabou levando uma porrada que caiu no planeta de Gorr, onde Gorr estava, e estava estacado nele uma espada, que é uma das espadas mais poderosas que existe, ou melhor, uma das armas mais poderosas do universo da Marvel, que a gente já vai falar sobre ela. E Gorr, vendo o estado do deus ali, esse deus estava pedindo ajuda para ele. E assim ele ficou meio cabreiro, mas chegou diante do deus, arrancou a espada que estava estacada nele e perfurou o deus, matando assim ele. Em seguida, o dono dessa arma que estava lá em cima, que é nada mais nada menos do que o deus dos simbiontes. Sim, você ouviu direito, era o Knu, deus dos simbiontes. Ele era o dono dessa arma, dessa poderosa espada, conhecida como Necroespada. E esse deus, o Knu, chegou diante dele e o Gorr assassinou com a própria espada o Knu, deus dos simbiontes. E o Gorr, vendo esse embate entre os deuses, tendo em posse, vendo que ele estava com uma das armas mais poderosas do universo, ele começou a querer fazer justiça com as próprias mãos. Ele olhou tudo isso e percebeu que os deuses não estavam ligando para o povo dele, não estavam ligando para as pessoas aqui de baixo. Eles só estavam preocupados com os seus próprios interesses. E assim
foi onde o Gorr se tornou um assassino e começou uma caçada pelos deuses, né? Para que ele pudesse matar todos os deuses. Assim como a Necroespada, que é uma das armas mais poderosas do universo da Marvel, em posse dele, na verdade, ele ficou tão maluco e a espada absorveu tanto esse ódio dele que eles se fundiram e ele se tornou muito mais poderoso, com ódio, com rancor, com raiva, e a espada nas mãos dele se tornou muito mais poderosa. E assim nasce Gorr, o carniceiro dos deuses. Então vamos falar um pouquinho sobre os poderes do Gorr. Como eu disse, o Gorr, ele é um alienígena, ele em questão é um alienígena debilitado, ele não tem poderes e vantagem nenhuma. A raça dele, como titulada nos quadrinhos, era uma raça desprezível, porque não valia de nada. Então o Gorr em questão nunca teve nenhuma vantagem, como Gorr só, como o alienígena da raça que ele é. Porém, a Necroespada, que é a espada do deus dos simbiontes, Knu, é uma espada, como eu disse, uma das armas mais poderosas. E era ela quem dava os poderes ao Gorr, né? É ela quem dá os poderes ao Gorr. Ele tem capacidade de manusear a matéria em volta, ele faz obstáculos, ele faz escudos, ele tem super força, ele tem super velocidade, ele tem resistência e até imortalidade. Se eu não me engano, se eu não estiver falando nenhuma besteira, o Gorr foi um dos maiores personagens que utilizou a Necroespada, que já teve em posse de outros personagens, mas ele foi o que mais utilizou e utilizou muito bem. Ele fazia carnificinas para tudo quanto é lado e ele foi um dos vilões, se não o único vilão que chegou a deixar o deus do trovão Thor entre a vida e a morte por conta de uma batalha entre eles que ele usou um poder da Necroespada. Então todo o poder do Gorr vem da Necroespada e quanto mais ele utiliza com ódio, mais ela fica poderosa e mais ela toma conta, porque ela é feita de um simbionte. Então nós lembramos, né, que já foi apresentado em duas partes os simbiontes. Homem-Aranha 3, lá nos anos 2000, e a gente também, nós estamos nos anos 2000, né, lá no começo dos anos 2000, e também no próprio Venom, que, né, o simbionte tem esse ódio e quando ele juntou ódio com ódio, o Gorr se tornou um dos personagens mais poderosos das HQ. E agora o que a gente pode esperar do Gorr, né, no caso no filme? Cara, olhando a história do Gorr nos quadrinhos e vendo o quanto ele é um dos mais poderosos e exímios personagens já introduzidos nas histórias do Thor, tem tudo para dar certo. Interpretado por Christian Bale aí, velho, não tem como dar errado. Só que a gente já pode pegar algumas pontas aí. Por exemplo, o Taika Waititi, diretor, disse que o Gorr é o vilão mais poderoso já feito e que já apareceu no universo da Marvel. Tudo bem que teve que juntar vários personagens para combater o Thanos. Porém, para pensar, em um mesmo filme nós vamos ter dois Thor, utilizando martelos, utilizando o poder do trovão, dois, para combater uma pessoa, além da Valkyria e provavelmente todo o resto dos personagens que ainda devem aparecer. Então, assim, o Gorr tem tudo para ser realmente um dos maiores vilões. Eu espero muito que não acabe a história do Gorr nesse filme. Não que eles não o derrotem, mas eu não gostaria que ele morresse já, né? Que ele já se findasse a história dele, como foi praticamente todos os vilões em histórias solos dos personagens anteriormente, né? Como, por exemplo, eu gostaria que o Ultron tivesse voltado, como eu gostaria muito que o Mandarim original tivesse voltado, o próprio Caveira Vermelha, enfim. Então eu espero que eles não matem o Gorr, principalmente se eles apresentarem um personagem muito poderoso, muito forte, quase imbatível, com uma espada que, na verdade, no trailer não diz respeito e não deixa claro que é a Necroespada, mas, e até porque talvez, se for contar realmente a história do Gorr, se for realmente contar a história da Necroespada, tem que introduzir o deus Knu, o deus do simbionte, então talvez eles não abordem tão profundo isso, mas se eles derem luz pro Gorr, eu acho que eles deveriam dar muito mais oportunidade de trazer o Gorr em outras histórias, talvez em histórias futuras,
talvez não do Thor, talvez introduzir ele para uma história maior, não sei. Na verdade, né, tem muitos vilões aparecendo aí, mas eu gostaria muito que eles dessem uma oportunidade, porque é um personagem muito poderoso e muito importante nos quadrinhos. E como eu já disse, foi um dos únicos, se não o único, que deixou o Thor entre a vida e a morte. Então, assim, tem tudo para dar certo o Gore nos cinemas. Então é isso, pessoal. Agora aqui a gente encerra nossa pré-estreia do Thor, podemos assim dizer. Nós falamos um pouco sobre como vai ser a história, né? Pelo que nós já vimos dos trailers e das imagens até agora. Falamos sobre as nossas expectativas sobre o filme. Apresentamos quem é a poderosa Thor. Agora apresentamos quem é um grande vilão do filme, o Gore. E agora é aguardar, né? Dia 8 do 7, perdão, dia 8 de julho. Tá quase aí já. Vamos aguardar, vamos esperar. Logo após o filme eu vou fazer alguns vídeos sobre as minhas reações e expectativas e o pós, o que aconteceu, sobre a minha crítica também do filme. Como eu disse, é um dos filmes com menor tempo de tela da história do universo da Marvel, então vamos ver o que eles estão aprontando aí. Se você já conhecia o Gore, deixa aqui nos comentários se você sabia quem ele era, ou até mesmo se você nem sabia que era o Christian Bale quem ia interpretar ele, deixa aqui nos comentários se você quer conhecer também novos personagens. Já também deixa seu like, que ajuda muito a gente. Quando você deixa seu like, esse vídeo chega para mais pessoas. Compartilhe também para aquele seu amigo que gosta de super-heróis ou que está conhecendo os super-heróis agora. Compartilha com ele também. E logo menos a gente está de volta. Valeu!